gatos e gatas do meu coração, vamos falar agora de comprimento e circunferência. Cuidado, começar bem tranquilos. Se vocês fizerem o experimento seguinte em casa, pega uma circunferência qualquer, da panela da mamãe, a tampa da panela, pneu do carro da mamãe, qualquer coisa, tá? E vocês pegarem, medirem o tamanho da circunferência, depois medirem o diâmetro. O que é o diâmetro? É a maior corda, ou seja, o maior segmento. Sai de uma borda, vai até a outra, passando pelo centro. Esse é o diâmetro, beleza? Vai ficar assim, circunferência dividido pelo diâmetro, e vocês fizerem essa conta, tá? Um dividido pelo outro. Isso sempre vai dar algo próximo a 3,14. E se eu começar a levar isso pra frente, tá? O que vai rolar? Vai rolar que eu levar pra frente no sentido de melhorar essa conta, tá? Medir mais exatamente essa circunferência, mais precisamente esse diâmetro, dividir. Eu vejo que isso dá um número infinito, 3,14. Exatamente por ser infinito, deram para ele essa letra grega como o nomezinho dele, pi. Beleza? Então é 3,14 e lá vai pedrada, tá? Nunca acaba. Se eu ajeitar esse cara, fica assim, a circunferência igual a diâmetro vezes pi, tá? Pessoal, o diâmetro é o dobro do raio. O raio nada mais é do que o segmento que vai do centro até a borda, tá? Ajeitando aqui fica diâmetro, de novo. Isso fica 2 raio é igual a pi. Ajeitando fica 2 pi r. Ô, professor, que legal. Bem legal, né? Se eu quiser, por exemplo, calcular o raio de uma circunferência que eu sei o tamanho, ou se eu quiser calcular o tamanho da circunferência sabendo o raio, basta usar essa relação. Porque aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma variável e aqui eu tenho outra variável, uma dependente da outra, tá? Então, como é que ficaria, por exemplo, o tamanho de uma circunferência de raio 10 centímetros? Eu tenho uma circunferência de raio 10 centímetros, circunferência fica 2 vezes π vezes 10. Circunferência dá 20 π centímetros, tá? Ô, professor, não entendi. Pessoal, esse é o valor exato, tá? Mas o lance é o seguinte, se eu quiser, por exemplo, utilizar isso, eu tenho... eu fiz um trabalho e eu preciso revestir, fiz um trabalho em madeira, preciso colocar uma fita por volta dessa madeira. E tem 10 centímetros de raio. Eu não vou chegar lá na loja e pedir 20 π centímetros desse material, dessa fita. Então aqui no caso eu pego e utilizo π valendo aproximadamente 3,14 para fins práticos. Tudo bem? O lance é o seguinte. Essa aqui é a relação, então, quero falar disso aqui, que me dá o tamanho da circunferência. Eu não posso esquecer isso aqui é muito importante. Porém, daqui eu tiro algo muito importante, que é o tamanho do arco. Porque se eu notar, pessoal, o que tem nessa fórmula? Circunferência. Ou seja, é o tamanho de toda a borda. Raio é o segmentozinho aqui, ó. Tá? Esse cara é o raio. E o que é o 2π? Cara, 2π, eu aprendi vendo a aula anterior, que 2π nada mais é do que o ângulo da volta completa, só que está medido em radianos. Então, na realidade, o que eu tenho aqui, ó? A volta completa é igual ao ângulo da volta completa vezes o raio. Só não entendi direito. Cara, se eu quero toda a volta, o tamanho dessa volta, é só fazer o ângulo relacionado a toda a volta vezes o raio. Então, se eu quiser o tamanho de um arco qualquer, se eu quiser um pedaço daqui até aqui, por exemplo, pelo mesmo raciocínio, se eu quero o arco da volta, eu faço o ângulo de toda a volta vezes o raio. O tamanho de um arco seria o ângulo relacionado ao arco. Esse tamanho, por exemplo, ó, seria esse ângulo relacionado ao arco vezes o raio. Professor, não entendi direito. De novo, toda a volta seria o ângulo de toda a volta vezes o raio. Então, um pedaço da volta é um ângulo do pedaço da volta vezes o raio. Tá? Beleza? Ou seja, porque se eu pensar um pouquinho, eu vou pensar... lembra da aula anterior? O arco nada mais é do que qualquer segmento que saia de um ponto até outro sobre a circunferência.
Porém, se os dois pontos forem o mesmo, se eles forem coincidentes, o maior arco possível numa circunferência é a própria circunferência. Então, na realidade, isso aqui é o arco também. O arco de toda a circunferência é o ângulo de toda ela, tá? Então, como é que a gente vai fazer, então, para exemplificar isso? Vamos pegar um exemplo que tem no livro aqui, ó. Né? Ó, os ponteiros do minuto de um... Opa, meu Deus do céu, vai ficar assim mesmo, tá? Os ponteiros de um minuto de um relógio medem 12 centímetros. Deus o livre, que coisa medonha. Tá? Então, 1, 2, 3. Não, tá muito feio demais. Meu Deus do céu. Vamos fazer aqui, ó. É feio também, mas tá mais bonito. Tá? Então. Não, Sandro. É porque em 20 centímetros. Ele fala assim, ó. Os ponteiros do minuto de um relógio medem 12 centímetros. Tá? Quanto que ele percorre, quanto que a extremidade percorre, que tira fora, quanto que a extremidade percorre quando se passam 20 minutos. O ponteiro dos minutos do relógio mede 12 centímetros. Qual é a distância que a sua extremidade percorre em 20 minutos? Então aqui, ó, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Tá feio, mas eu acho que dá para entender, tá? E aqui mede 12. Ou seja, o ponteiro começa aqui e termina aqui. Opa, o ponteiro começa aqui e termina aqui, tá? Quanto que ele percorre? Se vocês notarem, o que ele está pedindo é um pedaço de circunferência. Por quê? Desculpa. Quando o ponteiro de 12 centímetros completa 1 hora, ele volta para o lugar. A sua extremidade, então, descreve uma circunferência que está aqui dentro, tá? Porém, ele não quer todo, ele quer só esse pedaço. Eu vou me inspirar nisso aqui, então. O tamanho do arco que eu quero seria o ângulo vezes o raio. Eu não sei o ângulo, vamos atrás do ângulo. Nota que o ângulo está em radianos. Ângulo é sempre em radiano nessa relação. Por quê? Porque radiano é número, ele se inspira no raio. Ângulo em grau não é número, tudo bem? Não é número, não serve para fins, não é um número real, tá? E aqui sim, é um número real porque eu estou me inspirando na quantidade de raios, tá? Então é sempre em radiano que eu vou calcular esse camarada. Vai ficar assim, ó. Meu arco nada mais é do que o ângulo em radianos. Professor, agora como é que eu vou fazer em radiano? Gurizada, vou pensar primeiro em grau, tá? Uma volta completa tem 360 graus. Nota que a cada 5 minutos, o ponteiro dos minutos anda um tanto igual. Quantos pulinhos desse tem no relógio? São 12, tudo bem? Porque cada 5 minutos passados pelo ponteiro dos minutos é o mesmo que 1 hora no ponteiro do pequenininho, né? O que significa 1 hora, não o que percorre, por favor, né? Então aqui eu tenho 12 pulinhos, 5 minutos, 5, 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 5. Então se eu dividir 360 em 12 partes, eu tenho que cada uma vai me dar 30 graus, ou seja, cada 5 minutos do ponteiro quer dizer que ele percorreu 30 graus, tá? Mesmo raciocínio vou levar para radianos, em vez da volta completa ser 360 graus, eu escrevo 2π, dividido em 12, simplificando dá π sobre 6, rad. Isso quer dizer o quê? Que cada 5 minutos equivale a uma abertura de π sobre 6, tá? Mas vamos pensar. Em 20 minutos tem 1, 2, 3, 4. Então é 4 desse. Tudo bem? Então vamos lá. Arco, ou tá aqui já. Arco é 4 vezes π sobre 6. Né? Ou não entendeu? Se fosse, por exemplo, ó. Cada um é 30 graus. Em 20 minutos não seria 4 vezes 30 a conta que eu iria fazer, que é 120? Tá? Ou então se inspira na aula anterior, calcula 120 graus e transfere para radianos. Também dá no mesmo. Vezes o raio, que no caso é 12, tá? Então fica arco igual. Vou simplificar aqui, ou multiplicar o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, vocês que sabem. Aqui dá para simplificar, dá 2. Então dá 8π centímetros. Esse é o tamanho do arco.
É assim que fica. Tudo bem? Vestibular, Enem, é assim que vai estar o resultado. Ah, mas eu quero lá na loja do Zé Lingueta lá comprar. Então tu pega esse pi, transforma em 3,14 e faz 8 vezes o cara. Mas a gente só transforma se a conta estiver deixando bem claro que eu tenho que transformar. Se não, é assim que fica. O arco igual a 8 pi centímetros. Fechou? Pode crer? Beijo do gordo. Uou.